Olá, superpoderosas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Eu Sou, que é onde a gente conversa, fala sobre assuntos relacionados ao emagrecimento, aos superpoderes internos que você tem aí dentro para poder emagrecer de forma definitiva. Para quem não me conhece, eu sou Sara Pavarini e eu ensino mulheres a reprogramar suas mentes para emagrecer sem sofrimento, mesmo que já tenham tentado de tudo. E se você já tentou de tudo, ou conhece alguém que já tenha tentado de tudo e não consegue emagrecer, de forma definitiva, compartilhe esse vídeo, curta, clica no sininho para sempre estar recebendo aqui as notificações para mais conteúdos que vão te ajudar no teu emagrecimento. Bom, hoje a gente vai falar sobre como eu posso me sentir merecedora. Não só de emagrecer, de ter um corpo magro, um corpo bonito, um corpo forte, ter autonomia, vitalidade, energia, mas também ter uma vida incrível. Ser merecedora dos melhores presentes que a vida tem a oferecer. Por que eu me pego pensando sempre que eu não sou merecedora? Que eu não mereço ser feliz, que eu não mereço ter um corpo magro, que aquela pessoa é mais merecedora do que eu, que aquela pessoa que faz mais merece mais do que eu? Por que às vezes nos meus tropeços eu acho que eu não sou merecedora? Por que esse pensamento fica batendo aqui na minha mente o tempo todo? É isso que eu vou explicar para vocês. E quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente aprofunda nisso, a gente começa a tomar decisões que faz a gente sair desse ciclo do não merecimento. E isso, gente, é ouro para o teu processo de emagrecimento. Quando a gente não entende isso, você pode fazer a dieta que você quiser, você pode fazer o exercício físico que você quiser, mas em algum momento a sensação do não merecimento vai surgir e vai te sabotar. Para vocês entenderem bem por que isso acontece, nos nossos 7 primeiros anos de vida, então você nasceu, até mais ou menos os 7 anos de vida, a gente absorve tudo. Então, por exemplo, quando a gente é adulto, nós temos a mente consciente e o subconsciente. O consciente é aquela mente racional que decide o que é legal, o que não é, o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, Aquela mente julgadora, racional, crítica. E tem o subconsciente, que é ali que a gente guarda tudo que a gente sentiu, viu, percebeu, ouviu, todas as sensações, os sentimentos, os traumas, as crenças, os hábitos, tá tudo muito guardadinho no teu subconsciente. Entre o consciente e o subconsciente existe um porteiro vigilante, que é a nossa mente analítica, a nossa mente que decide o que vai ver para o subconsciente e o que não vai. Isso é amadurecido, isso conforme a gente vai envelhecendo, conforme a gente vira adultos, a gente tem essa mente analítica que decide o que vai entrar para o subconsciente ou não, e que sensação vai ter junto com essa memória. Quando a gente é criança, nos 7 primeiros anos de vida, a gente não tem esse porteiro. A gente não tem a mente analítica dizendo isso aqui vai ser legal guardar, então isso aqui é importante para mim, aquilo ali não. Não. A gente simplesmente absorve tudo o que a gente ouve, o que a gente sente, o que a gente percebe do ambiente. Então, tudo aquilo que os nossos pais nos falaram, tudo aquilo que a gente observou de comportamento dos nossos pais, e não só dos nossos pais, tá? Mas dos nossos professores, da nossa família, da cultura em que a gente é inserida, dos nossos amigos. A gente absorveu tudo como sendo real, como sendo verdade e certo. Quando os nossos pais dizem pra gente, você não conseguiu fazer, você não é boa o suficiente, você devia ter feito melhor, é tua obrigação fazer desse jeito, o seu primo ou sua irmã faz melhor do que você não é capaz, você não consegue fazer, isso a gente guarda no subconsciente como sendo algo real. A gente simplesmente vai absorvendo como verdadeiras esponjas. Tudo aquilo que você escutou do seu pai, da sua mãe, que são os nossos primeiros amores da vida, a gente guarda no subconsciente. Tudo aquilo que os seus professores te disseram, você guarda no teu subconsciente. Gente, ninguém tá aqui, eu sempre falo isso, ninguém tá aqui para julgar pai, mãe, professor, e ninguém, porque eu confio e acredito muito que todas as experiências que a gente vive e todas as pessoas que estão
ao redor da nossa vida são importantíssimas para desenvolver algo na gente. Então, se você teve uma infância mais difícil, né, pais mais rígidos, mais complicados, ok, você precisava exatamente dessas pessoas para fazer você amadurecer, crescer, se desenvolver. Mas essa questão, né, esse tipo de relacionamento, esse tipo de criação interfere muito no nosso processo de formação do nosso corpo, né, se a gente vai buscar a comida, se a gente vai ter uma boa relação com a comida ou não. Então é importante entender isso. Então, se você teve pais muito rígidos, que exigiram de você ser a filha perfeita, ou te excluiu de muitas sensações, de muitas questões, ou gerou alguma sensação em você de abandono, de rejeição, de humilhação, de injustiça, com certeza você vai absorver isso e vai formar suas crenças. As suas crenças em relação a você, as suas crenças em relação ao que você é capaz ou não de fazer, as suas crenças em relação ao comer, a relação com a comida, a questão afetiva com a comida. Então, se você teve um ambiente em que sua família comia o tempo todo e que a comida ela é usada, né, para reuniões, uma questão mais afetiva, você tem essa crença. Se a sua mãe teve um relacionamento difícil com seu pai, você traz essa crença. Se a sua mãe e seu pai tiveram questões com peso, com corpo, de não se amar, de não desenvolver autoamor, de se criticar o tempo todo, você traz essa crença. Então, olha que importante a gente entender isso. De acordo com a criação que você teve, isso vai gerar em você crenças. Crenças, será que eu mereço ser feliz? Será que eu mereço mesmo ter um corpo mais saudável, mais bonito e mais magro? Será que eu mereço viver as melhores experiências que a vida tem a oferecer? Então, primeiro, a gente precisa entender como é que foi a tua infância e quais são as suas crenças, porque muitas vezes, gente, as nossas crenças são desconhecidas pra gente. A gente não tem consciência do que a gente acredita, porque é tão enraizado isso, é tão real, você não vê outra alternativa, aquilo é tudo que você conhece. Só que quando a gente coloca num papel, começa a se observar, a se entender e ver que você tem aquelas crenças e que sim, elas podem mudar, tudo começa a mudar. Desde o pensamento, a tua fala, os seus comportamentos, os seus resultados. Então, a gente precisa entender que quando você entra num processo de emagrecimento, você precisa ter esse conhecimento, porque senão você não vai conseguir reprogramar, né, esse programa de computador, né, bem parecido com o computador, é um programinha que vai rodando aí desde a infância por uma vida inteira, você tendo os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos e os mesmos resultados. Quando a gente para analisar isso, avaliar isso com mais profundidade, a gente consegue sim virar a chavinha, mudar esse programa e aí você ter uma nova vida, novos comportamentos, novos pensamentos, uma nova relação com a comida, uma nova relação com o seu corpo. Quando a gente sofre, né, essas questões com os nossos pais, com os nossos professores, com as pessoas que estão à nossa volta, a gente começa a comparar, a se comparar muito com as outras pessoas. A gente começa a fazer isso na infância, né? É muito comum um exemplo de irmãos que às vezes a mãe coloca doce no prato de cada um e um fica olhando para o prato do outro para ver quem tem mais. E quando a gente começa a aprofundar na gente mesmo, né, entender as nossas crenças, na verdade a gente começa a comparar comigo mesma, né, com a gente mesma. Então assim, hoje eu fui melhor do que eu fui ontem. Então a gente começa a ter essa comparação individual. Não se compara com as outras pessoas que estão ao nosso redor, que é um erro, tá? Cada um tem um momento, cada um consegue resultados de maneiras, de formas diferentes, em momentos diferentes. Quando a gente se compara com o outro, a gente tem sempre a sensação que a gente não merece, porque eu não me esforcei tanto quanto o outro, eu não fiz tanto quanto o outro, então eu não mereço. E aí a gente desenvolve o hábito da autossabotagem. Então sempre que vem a crença de que eu não mereço, a minha mente dá um jeito de me autossabotar. Então aí aquilo que eu tinha programado para mim, né, para melhorar, ou seja, comer melhor, me observar, meditar, dormir melhor,
fazer exercício físico, a minha mente entende que não, porque o meu subconsciente manda a mensagem que eu não mereço aquilo. E aí a mente vai me sabotar o tempo todo. Então, para começar a mudar isso, primeiro a gente precisa entender quais são as crenças que eu tô tendo. Entender como é que foi a minha infância. Quando você entende isso, né, da importância que a tua infância tem na sua vida, nos seus comportamentos, você começa a olhar lá para trás. Você começa a olhar, se olhar como criança, a observar como você era tratada, o que falavam para você. Você começa a entender o que você faz hoje, os seus comportamentos, as suas decisões, as suas atitudes, a sensação de estar sempre bloqueada, de não se achar merecedora. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é avalia como foi a tua infância. O que seus pais diziam para você? O que seus professores falavam para você? Quando você tinha alguma dificuldade, quando você errava, o que você ouvia, o que você sentia em relação a isso? A gente precisa entrar em contato com aquela criança em algum momento para entender da onde que vem essa sensação. Da onde que vem essa crença? Muita gente que passa por uma infância mais difícil, mais traumática, algumas pessoas, elas deletam algumas informações, mas é porque o cérebro, ele usa um mecanismo de proteção para proteger o organismo. Porque vocês sabem, né, que tudo que a gente vive emocionalmente, quanto mais intensa for essa emoção, mais o físico sofre. Só que a gente não consegue ficar por muito tempo com essa dor emocional, porque o físico em algum momento vai cair, vai sofrer. Então o cérebro, ele apaga algumas informações de fatos que a gente vivenciou que são muito traumáticos. Então muita gente, muitas vezes não tem a lembrança da própria infância. Para algumas alunas minhas, às vezes eu pergunto, né, eu falo, você lembra da tua infância? Você tem flashes da tua infância? Muitas delas dizem que não se lembra. Por quê? Porque o cérebro, ele tem um sistema de proteção para deletar algumas informações para que a pessoa não fique remoendo aquilo. E quando ela remoe, o nosso físico responde. Mas se você lembra de algum fato, né, que tenha acontecido, de algum fato marcante na tua infância, isso com certeza marca a tua vida adulta e faz com que você se desenvolva nisso, nesse padrão de não merecimento, de que eu não sou boa o suficiente, de que eu não consigo seguir uma planilha de exercício, eu não consigo fazer uma alimentação certa, porque eu não mereço mesmo, eu não sou perfeita, eu sou falha, né? Então a gente vai vivendo uma vida inteira com essas crenças. Quando a gente identifica essas crenças que estão sabotando a gente, que falam o tempo todo que a gente não merece, a gente começa a entender como elas funcionam e a partir daí a gente consegue mudá-las. Então, por exemplo, imagina que você vai visitar uma amiga e essa amiga mudou recentemente para o interior e você vai conhecer a cidade dela, a casa dela e vai pela primeira vez para esse lugar. Quando você vai para essa cidade, você percebe que você está perdida ali. E aí você liga para sua amiga, fala, amiga, eu tô aqui perdida, como que eu chego aí na tua casa? A primeira coisa que a sua amiga vai te perguntar é, onde você está? Então assim, se você não sabe onde você está, não tem como chegar a lugar nenhum. Então o primeiro passo, superpoderosas, é saber onde estou agora. Quais são as minhas crenças? Quais são os meus hábitos? Será que eu estou tendo o hábito de dizer o tempo todo que eu não posso, que eu não consigo? Quais são os meus comportamentos, as minhas sensações agora? Então, eu já te convido a fazer um exercício de você parar tudo, pegar um papel e uma caneta e anotar. Então, hoje, a minha experiência de vida hoje, que me leva a sentir, o que eu penso sobre mim, quando eu falo eu não mereço, da onde que eu acho que está vindo isso? Eu escutei isso alguma vez na minha infância, na minha vida? Como eu estou hoje? O meu peso, as minhas sensações, os meus hábitos, os meus comportamentos. Anotar, colocar isso no papel para você colocar, né? Dar um jeito da tua mente perceber quais são as suas crenças. É a partir daí da onde você consegue perceber onde você está, é que você consegue fazer suas mudanças. Então, o primeiro passo é onde estou nesse momento. O que eu sinto, quais são as minhas crenças, as minhas limitações,
Quando eu me olho no espelho, o que eu vejo, o que eu sinto? Quando eu como, por exemplo, fora de hora, o que eu sinto em relação a isso? Então vai colocando no papel tudo isso, toda essa observação de você mesma. Depois que você escreveu como você está nesse momento, faça uma nova carta do que você deseja para você. Então, se você percebeu que você tem pensamentos sabotadores, que você tem crenças que, né, te limitam, hábitos negativos, coloca num outro papel o que você deseja ter, o que você deseja pensar sobre você, quantos quilos você deseja eliminar definitivamente. Sempre falo, quando a gente emagrece de forma definitiva, a gente muda como pessoa. Não tem como você emagrecer definitivamente sendo aquela pessoa que engordou. Então a gente precisa ter essa transformação, essa mudança. Então, quem eu serei magra? Então, aí vai escrevendo tudo aquilo que você deseja, relacionando ao resultado final. E aí vai lendo aquilo todos os dias, né? E a partir daí a gente vai agindo de acordo com aquela percepção nova que a gente está tendo ali sobre nós mesmas. E eu vou falar para vocês algumas das crenças que giram em torno da crença central que é o não merecimento. Porque não é só, eu não mereço. Tem outras coisas que a gente fala, né, que influenciam muito o não merecimento. Então, o não merecimento é uma crença central e tem crenças aí aleatórias que seguem o não merecimento, que é o que eu vou falar aqui para vocês agora. A primeira crença é: eu não sou boa o bastante. Então, eu não sou capaz de seguir uma planilha de exercício físico. Eu não sou boa o bastante me alimentando bem. Eu não sou boa o bastante para fazer aquilo que eu preciso fazer e que vai ser bom para mim. Outra, eu não consigo mudar. Para mim é tão difícil mudar. Eu não consigo fazer coisas novas. Eu não confio em mim para o meu processo de mudança. Eu não confio em mim me controlar. Eu não gosto de arriscar fazer coisas novas. O desconhecido me apavora. E é no desconhecido que a gente consegue conquistar coisas incríveis, que a gente consegue tomar atitudes e decisões, né, que faz a gente se transformar. É no novo que a gente consegue isso. Não gosto de fazer o que considero ser difícil, porque a mente, ela sempre vai buscar o que é mais fácil, o que é mais gostoso fazer, porque a gente não quer sair da zona de conforto. A zona de conforto é arriscada. A zona de conforto que vai trazer desconforto, que vai trazer crises, que vai trazer dor, que vai trazer, né, o excesso de peso, a obesidade. Então a gente tem que tentar compreender essa crença, né, do novo, de conquistar o novo. O novo é importantíssimo no processo de emagrecimento. Eu não aprendo com facilidade, não sei lidar com críticas. Muitas vezes a gente acha que não merece, porque na infância a gente recebeu muitas críticas de que a gente não fazia direito, que a gente não fazia certo, que esse é o certo, o que você faz está errado. A gente traz essas crenças porque a gente sofreu tanto, a gente sentiu tanta dor quando era criança, que na fase adulta eu deixo de fazer algo novo, coisas novas, com medo de ser criticado, ou seja, com medo de sofrer aquela dor novamente. Só que saber lidar com críticas é importantíssimo, né, gente? Não me sinto segura sobre mim mesma e as minhas ações. Eu não sei lidar com medos e imperfeições. Então, no meu caso, eu não tinha constância. Eu começava processos, eu começava desafios, eu começava dietas, sempre já com a sensação de que eu não mereço. Eu não vou conseguir mesmo, então eu não mereço. Eu já começava com aquela sensação de que aquilo ia ser muito temporário, que eu ia fazer por um tempinho ali, que logo depois eu voltava aos meus comportamentos antigos. Então a minha sensação inconsciente, muitas vezes, era de que eu não mereço. Então eu nem preciso tentar. Eu não conseguia me controlar quando eu ia em festa e aí vinha a sensação de que eu não mereço. Não mereço mesmo, então eu vou comer, vou me esbaldar. E muitas vezes vinha a sensação assim, ó, deixa como tá, vai. Eu sou gorda mesmo, tô com excesso de peso mesmo, sabe, eu não consigo mesmo, eu mereço isso aqui, ó. Então deixa a vida rolar, deixa acontecer, deixa eu ser feliz, né? Porque a minha sensação naquele momento era comer para ser feliz, e era exatamente o contrário, né? Comer de forma inconsciente me fazia feliz, me dava aquele prazer momentâneo, só que
minutos depois me baixava, né, aquela sensação de frustração, de que eu não consigo, e aí eu fortalecia cada vez mais a sensação de que eu não mereço, de que eu não posso, de que eu não consigo. Então, depois de um tempo, né, depois de muito buscar de autoconhecimento, de aplicar ferramentas, eu entendi que eu tinha que ressignificar o passado. Por quê? A gente só muda de verdade pensamentos, a minha relação, né, com a minha autoimagem, os meus hábitos, os meus comportamentos e as minhas crenças quando eu mudo o subconsciente. Quando eu ressignifico aquelas sensações que eu tive na infância, aquele aprendizado que eu peguei na infância, aquilo que eu absorvi dos meus pais e das pessoas ali naquele momento, que eu encarei como real, eu tenho que voltar naquilo e, ó, ressignificar e mudar. Só assim é que eu consigo olhar meu olhar, né, olhar a vida de uma forma diferente hoje. Só assim eu consigo ter comportamentos diferentes hoje, mudando o meu subconsciente, entendendo o que aquela criança sentiu e mudar a sensação que ela teve lá. Isso a gente faz também perdoando, né, os nossos pais, perdoando tudo aquilo que eu fiz de errado, de todos os processos que eu comecei e não concluí. Então, perdoar a mim mesma e perdoar as pessoas que fizeram parte de tudo isso é essencial. A autoobservação, então, se olhar, se observar mesmo, de verdade, todos os dias, todos os momentos. Por isso que eu falo, sempre tem um caderninho do teu lado, para anotar suas emoções, suas sensações. Então, quando vier a vontade, aquela vontade louca de comer, para, respira, entenda o que você está sentindo e anota. Mesmo que você coma por impulso, depois também, o que eu estou sentindo agora depois que eu só reagi, que eu comi por impulso? Estou sentindo frustração, estou sentindo vergonha, vai anotando, porque você vai clareando, você joga foco naquelas sensações que antes era tudo inconsciente para você. A autoobservação precisa ser treinada, né, repetida com constância, e só assim você vai conseguir mudar esse programa que está rodando aí dentro de você. Então, identificando, gente, essas crenças que te sabotam, e algumas delas eu citei para vocês agora há pouco, identificando elas, a gente consegue transformar, passando elas para o momento presente e transformando elas de forma positiva. Quer ver um exemplo? Sou boa o bastante e faço sempre o meu melhor. Não o que as pessoas esperam de mim, é o meu melhor. Eu sou boa o bastante e faço o meu melhor, o meu possível, e tá tudo certo. É até aqui que eu consigo chegar e para mim tá perfeito aqui, né? É claro que a gente tem que se melhorar sempre, mas hoje eu consegui fazer isso e esse foi o meu melhor. Você já tirou um peso dos seus ombros, né? É fácil e divertido para mim mudar. É fácil e divertido para mim pensar de uma forma diferente, de uma forma mais positiva. É fácil e divertido para mim me elogiar, me ver de uma forma diferente, mais bonita, mais saudável. Eu confio em mim e nas minhas decisões para a minha vida. Confiar nos meus comportamentos, nas minhas atitudes. Todas as minhas atitudes, decisões são importantes para mim e eu confio em todas elas. Eu amo o novo. Eu amo viver coisas novas, coisas diferentes, abrir um espaço mental para viver o novo. O desconhecido me impulsiona, me faz vibrar, me faz feliz viver o desconhecido. Eu relaxo e faço o meu melhor. Eu aprendo com facilidade. Eu sou compassiva e curiosa quando os outros me criticam. Então, assim, muitas vezes a gente não tem como se livrar das críticas. Então, quando você não se deixa abater com críticas, é um superpoder que você desenvolve, né? Quando a gente se abala muito com críticas, a gente, na verdade, precisa curar algo dentro que você não está sabendo o que é, né? Alguma ferida, alguma questão de rejeição ali que não está bem resolvida. Porque quando alguém te critica, gente, ela está falando mais sobre ela do que sobre você. Você é um espelho que reflete algo nela que ela precisa curar. Então, quando a gente tem esse entendimento e consegue, né, fica curiosa com a crítica, fala: o que essa pessoa está querendo dizer? Eu vou pegar isso para mim mesmo ou não? Isso é sobre ela, não é sobre mim. Fazer essa análise mais profunda é muito importante. E aí você sai
né, do não merecimento. Então, se aquela pessoa me critica, eu já penso, ai, é isso mesmo, né? Eu não consigo mesmo, eu não mereço mesmo. Ou você se auto-observa, analisa e fala, não, isso não é sobre mim. Isso não chega até mim, né? Então, essa percepção sobre você e sobre o outro é importante para não entrar de novo nessa crença do não merecimento. Eu sou autoconfiante e segura de mim mesma. Eu aceito as minhas imperfeições como oportunidades incríveis de melhorar, de me tornar algo melhor, de tornar alguém melhor. Então, entender, aceitar que eu tenho imperfeições, sim. Eu estou aqui num processo de evolução, de crescimento. E cada experiência minha é importantíssima para melhorar isso. Então, ok, se eu tropecei em algum momento, se eu errei, o que eu posso fazer para melhorar agora? Então, as nossas falhas, os nossos fracassos são de fundamental importância para o nosso desenvolvimento. Só que a gente só falha e só tropeça quando faz algo novo, quando começa a movimentar. Né? Quando você entra num processo de emagrecimento, você se dá a possibilidade de errar sim. Só que entenda, a falha e o fracasso é importante para o teu aprendizado. Então pega isso, aprende o que tem que aprender e segue. A gente só consegue também sair dessa questão do não mereço, do não merecimento, desenvolvendo o auto-amor. Não tem como você se achar merecedora de algo sem desenvolver o auto-amor. O que é auto-amor? É você se amar profundamente, entendendo que você é feita de luz, de sombra, de defeitos, de qualidades, né? Que você é única. E mesmo assim se amar independente do teu externo, independente do teu corpo, das experiências que você está vivendo nesse momento, independente dos teus relacionamentos, é um amor profundo por si, né? Então você desenvolver isso é muito, muito legal, né? É algo, uma ferramenta incrível que você usa para se sentir merecedora de todas as coisas incríveis da vida, inclusive um corpo mais magro e mais saudável. Então, superpoderosas, entendam uma coisa. Quando você não se acha merecedora, quando vem aquele pensamento, daquela sensação de que eu não mereço, você acaba aceitando as migalhas da vida. Você acaba recebendo o mínimo de tudo, dos relacionamentos, né, da prosperidade, da autoestima. Você acaba acolhendo e aceitando as migalhas que a vida te dá. E a pergunta é: será que você quer realmente isso para você? Você acha que você merece o mínimo da vida? Pense e reflita. Entenda que você é única. Existem 8 bilhões de pessoas nesse planeta e ninguém é como você. Né? Esse teu olhar da vida, o teu corpo, as tuas vivências, as suas emoções, tudo que você aprendeu até aqui, a pessoa que você se tornou hoje, a tua história. Não existe alguém como você. A tua impressão digital é única. Então, se sinta especial, porque só o fato de você existir, você já é especial. Entender que tem uma força poderosa dentro de você e que te potencializa a conquistar tudo de melhor nessa vida. E aí, as nossas crenças, os nossos medos, né? Faz o que com a gente? Eu não posso. Ah, não é para mim. Eu não mereço. Criatura, você já é especial por existir. Você acorda já tendo essa possibilidade, essa oportunidade. Então escolha viver o melhor. Viva o teu processo de emagrecimento da melhor maneira possível, porque você está tendo a chance de colher os presentes da vida. Confie profundamente nisso que eu estou te falando. E aí eu deixo uma frase final aí para você pensar e guardar, anotar e ler todos os dias aí para você. Não confunda o que você merece com o que você aceita. A vida te trata do jeito que você se trata. Você vai perceber que conforme você vai fazendo os movimentos, né, de melhora, de escolher coisas melhores para você, de se achar merecedora, a vida, ela entende que você merece e vai te possibilitando cada vez mais experiências para fortalecer esse padrão. Então, quanto mais merecedora você achar que é,
mais a vida, o universo, Deus te traz experiências para fortalecer esse padrão. Então não escolha viver de migalha, tá? Você sim, merecedora de um corpo incrível, você sim é merecedora de viver, né, com um corpo saudável, um corpo cheio de vitalidade, energia, disposição, de viver uma vida mais leve e sim, de emagrecer sem sofrimento, de forma definitiva. E conta comigo para essa sua jornada de emagrecimento. Vou trazer aqui para vocês muito mais assuntos para você refletir aí, ó, e mudar, virar essa chavinha para que você pense mais leve, tome decisões mais assertivas aí para a tua felicidade e para o teu corpo mais magro, tá bom? Beijos para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.